Bom dia, queridos alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Natasha e hoje nossa aula será sobre metodologias de ensino de matemática. Mas vamos falar um pouco sobre esse tema na perspectiva da educação inclusiva, tá bom? E para desenrolar essa temática, eu escolhi o conteúdo formas geométricas. Então vamos lá. Fiz um roteiro aqui para poder ficar mais organizada aqui a, a nossa aula, porém acho que fica um pouco distante para vocês visualizarem, mas eu vou lendo os tópicos conforme eu for passando, tá bom? Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre terminologias. As terminologias, muita gente ainda usa nomenclaturas que já caíram em desuso. Dentro de escolas ainda acontece isso. Então eu vou falar aqui com vocês sobre as terminologias atualizadas, porque vocês vão me ver falando sobre aluno com deficiência, aluno sem deficiência no decorrer do vídeo. Então eu só queria eliminar para vocês alguns termos que não são mais utilizados, tá? Aluno deficiente ou pessoa deficiente não é mais utilizado. Pessoa portadora de deficiência ou aluno portador de deficiência também não é utilizado. E nem preciso falar de aluno ceguinho, aluno surdinho, aluno down. Não é, mas não podemos utilizar esses termos, tá? Precisamos nos atualizar e desde 2006 a Academia Brasileira decidiu que, e o governo também, que as terminologias atuais são pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, e aluno com deficiência, aluno sem deficiência, ok? Bom, dito isso, vamos passar para o nosso próximo tópico. Aula inclusiva. O que é? Bom, vamos falar, antes de falar sobre a aula inclusiva, vamos falar sobre educação inclusiva, que muita gente acredita que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu vou dar um exemplo para vocês do elevador. O elevador, ele foi planejado, ele foi desenhado na planta do projeto, na estrutura do projeto a ser construído, ele foi planejado para as pessoas com dificuldade de locomoção, né? Ele foi desenhado para as pessoas que talvez sejam cadeirantes, né? Que façam a utilização de muletas, e pessoas que tenham realmente uma dificuldade ali para se locomover. Porém, esse elevador ele é utilizado por todo mundo, né? Ele pode ser utilizado por todo mundo. Quando você vai em shoppings, você não vê somente pessoas com deficiência fazendo o uso do elevador. Você vê todas as pessoas que querem fazer o uso do elevador, elas podem, né? Claro que tem uma prioridade, uma atenção maior para aquela pessoa que realmente tem a necessidade de usar o elevador. Mas isso não impede você também de utilizar o elevador. Então, é partindo desse princípio que eu quero falar sobre a perspectiva da educação inclusiva. Quando você planeja uma aula inclusiva, você está planejando uma aula onde todos tenham condições de aprender, não somente aqueles alunos sem deficiência, entendeu? Vou dar um exemplo simples. Se você tem um aluno surdo, às vezes esse aluno tenta fazer ali a leitura labial do professor, né? Alguns alunos ainda não são, não utilizam a língua, né, de sinais e fazem essa leitura, né? Alguns são oralizados. Então, assim, esse professor jamais pode ficar de costas, pode falar sobre a aula, pode explicar de costas. Ele tem que fazer o máximo para ficar ali de frente e também tentar falar devagar para que esse aluno consiga, né? Se é um aluno oralizado, se é um aluno que faz a leitura labial, esse professor precisa ter essa atenção, tá? Esse foi só um exemplozinho. Então, assim, se você está planejando uma aula inclusiva, você tem que ter em mente que a educação inclusiva é uma educação que valoriza a diversidade. É uma educação que promove a oportunidade de todos conviverem e aprenderem juntos. Porque quem ganha com a educação inclusiva não é só o aluno com deficiência. Com certeza, o aluno sem deficiência ganha muito mais, porque ele vai sair dali tendo mais empatia com o próximo, né?
na rua, ele vai lembrar que ele conviveu na sala de aula com uma pessoa com deficiência, ele vai saber lidar com aquela pessoa na sociedade, qualquer ambiente que ele estiver, sem preconceitos, sem crenças limitantes sobre aquela pessoa, tá bom? Então, essa é a premissa da educação inclusiva. Então, eu vou dar aqui um exemplo de recursos que você pode utilizar em uma aula inclusiva, e aqui no nosso caso, numa aula sobre formas geométricas. Como eu falei, são exemplos que você vai utilizar com todos os seus alunos, inclusive o seu aluno com deficiência, tá bom? Você vai planejar uma aula em que todos aprendam. Então, você não vai separar, você não vai fazer 2 aulas, você vai fazer uma aula que todos possam participar, tá bom? Então, materiais concretos, sempre. Sempre faça utilização de materiais concretos nas suas aulas inclusivas, porque ele facilita bastante o caminho para a aprendizagem. Então, são aulas que o aluno tem maior interesse, porque o aluno quer manipular, ele quer pegar, ele vai conseguir adquirir aquele conceito de forma mais talvez rápida ou talvez mais consciente, se ele tiver ali aquele material concretizado na frente dele, tá? Então, eu fiz aqui um painel muito simples, que pode ser feito de cartolina, de papelão, qualquer material que você tiver, tá? E aí eu escrevi formas geométricas, desenhei o formato círculo, quadrado, triângulo e retângulo. E aí eu peguei outros pedacinhos, desculpa, de papel que eu tinha sobra e recortei estes formatos, tá? Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Você pode fazer esses materiais, esses recortes das formas nas cores primárias, que também é uma boa ideia para trabalhar as cores, né? Aqui eu utilizei as cores que eu tinha, mas só para exemplificar para vocês. E aqui é muito simples, né? Você vai apresentar para o seu aluno as formas geométricas, os nomes, os recortes que você fez, e depois você pode pedir para que ele identifique, né, reconheça e coloque sobre o desenho a forma correta, tá bom? Então, você vai fazer isso com círculo, com triângulo, com retângulo e com quadrado. Aqui o que eu fiz? Eu colei um pedacinho de papelão, passei fita dupla face para poder colar na folha. E plastifiquei. É muito importante que quando você trabalha com crianças, sendo crianças com deficiência ou sem deficiência, é interessante que você plastifique, até mesmo com adultos, para o material ter uma maior durabilidade, tá bom? E você poder reutilizar várias vezes. Então, esse é um painel muito simples, tá? Que você pode utilizar aí na sua aula sobre formas geométricas. É um material que pra gente é muito simples, mas para os alunos, uma classe aí do 1º e 2º ano, é algo muito divertido para eles, tá? Então, assim, isso daqui é a nossa base. Você pode aprimorar a sua aula, enriquecer a sua aula, apresentando materiais concretos, tá bom? E agora, nesses tempos que estamos vivendo de aulas remotas, você pode sugerir que seu aluno busque dentro da casa dele materiais com o formato que você mencionar. Você pode falar: Joãozinho, pega pra mim um objeto na sua casa que tenha formato de círculo. E aí ele pode pegar uma bola pra você. Ou então você mesmo pode amostrar e falar: eu quero saber que formato é esse. E aí o seu aluno pode dizer se é o círculo, ou se ele não adquiriu ainda esse conceito. Você pode mostrar um formato de triângulo, você pode mostrar um outro objeto que tem formato de retângulo, de quadrado e assim por diante. Mas olha só, uma coisa que eu quero conversar com vocês também é
que de forma presencial tem algumas atenções que precisamos ter com os nossos alunos. Coloquei aqui no roteiro que eu queria falar um pouco com vocês sobre a comunicação com o seu aluno com deficiência. Você precisa entender seu aluno, você precisa conhecer ele, saber quem ele é. Saber que ele, seu aluno, ele vem antes da deficiência, tá? Então, antes de você saber que o seu aluno é um aluno que tem determinada deficiência, você primeiro procura ter uma conversa com ele, tentar se aproximar. Se é um aluno que talvez não queira muito contato com você, tenta entender ele ali antes de você planejar qualquer aula para ele, para você poder ter condições de fazer esse planejamento de forma eficaz, tá bom? Eu coloquei aqui também que eu queria falar com vocês sobre o PEI. É muito importante esse PEI. Ele nem sempre é feito pelo professor da turma regular, tá? Às vezes ele é feito em equipe, com a coordenação pedagógica, ou se tiver professor de educação especial na escola. É um planejamento feito para que seja conversado e planejado para esse aluno, depende da instituição, pode ser de forma semanal, bimestral ou até anual, um planejamento para ele. Então, é um planejamento que ele não foca nas dificuldades, ele foca nas potencialidades desse aluno, e é um planejamento flexível. Por que ele é flexível? Porque você fez aqui, ó, você planejou para ele formas geométricas em uma aula, mas você viu que não foi possível. Foi um aluno que não teve uma tolerância muito grande aquele dia de ficar dentro da sala de aula, um aluno que não estava muito aberto a receber a atividade proposta. A abordagem foi feita, às vezes você vai precisar modificar a abordagem com esse aluno, então você não conseguiu. E aí? E esse planejamento? Não tem problema, esse planejamento ele é flexível, tá? Então você pode revisitar esse PEI sempre que precisar e adaptar esse PEI à realidade do seu aluno, tá? O PEI, como eu já falei, ele é um plano educacional individualizado. Então você vai fazer um PEI para o João e ele não poderá ser utilizado para a Maria. Ele vai precisar ser adaptado, você vai precisar apostar nas potencialidades da Maria para realizar o PEI dela. Cada aluninho com deficiência tem o seu próprio PEI, tá bom? É um planejamento, é como se fosse um plano, tá, gente? O nosso plano de aula que nós utilizamos com turmas regulares tem algumas modificações, mas a maior diferença dele é que ele é feito de forma individual, tá? Então, assim, eu queria falar mais um pouco sobre a abordagem com esse aluno, a comunicação. Você, em primeiro lugar, para dar uma aula inclusiva, você precisa ser paciente, como eu falei, você precisa conhecer esse aluno, tá? Então, se você tá vendo que não vai ser possível trabalhar as 4 formas geométricas, não se desespere. Você vai excluir algumas formas. Você vai falar, não vou trabalhar hoje com triângulo e retângulo. Vou focar no círculo, que é o que o meu aluno vai conseguir entender, aprender, me dar um feedback. Então, você vai eliminar as outras opções, tá? Então, você vai perguntar ao seu aluno. Desculpa. Então, você vai perguntar ao seu aluno, depois de toda a apresentação, depois de toda a sua explicação sobre formas geométricas, você vai falar, João, que formato tem esse objeto aqui? Mostra pra mim, por favor. E aí ele vai, se ele tiver conseguido adquirir esse conhecimento, ele vai falar esse. Ou então, ele vai apontar. Às vezes é um aluno não verbal, você precisa estar atento também a esse detalhe. Às vezes só um olhar dele, você vai saber se ele está fazendo esse olhar, se ele está direcionando esse olhar para o círculo ou se ele está direcionando o olhar para o quadrado. Se depois de toda a apresentação, explicação, de tudo que você fez para que aquele aluno conseguisse atingir
esse conhecimento, se você perceber que ele não está identificando que esse objeto tem esse formato, você elimina o quadrado. Trabalha aqui só com círculo. Fica trabalhando com círculo o tempo que for necessário para que aquele aluno consiga adquirir esse conceito, tá bom? Não precisa ter pressa. Como eu falei, o PEI, ele é flexível. Você pode voltar no PEI sempre que precisar, para poder fazer as modificações necessárias. O importante é que seu aluno aprenda, tá bom? E voltando aqui com o nosso painel, ele com certeza será muito bem aceito, bem-vindo para os demais alunos da turma, que inclusive serão seus mediadores, seus ajudantes com o seu aluno com deficiência. Queria falar também sobre distratores. Tente eliminar, você tem que, como eu já disse umas 4 vezes, tem que conhecer o seu aluno. Então, se você tem um aluno com bastante dificuldade de concentração, com baixa tolerância em ficar muito tempo ali numa atividade, você tenta eliminar totalmente o que possa distrair esse aluno, tá? Então, não deixe nada na mesa além do que é necessário para que a aprendizagem aconteça, tá? Se você tem um aluno que você fala, Natasha, meu aluno ele não para, ele não fica sentado, ele não tem muita tolerância mesmo de ficar dentro da sala, você pode planejar essa aula no pátio. Às vezes, isso daqui não vai ser legal para ele, esse painel. Você pode fazer desenhos das formas geométricas no pátio, no chão, e organizar uma atividade com seus alunos, onde eles precisem pegar objetos diversos e colocar dentro do formato que você desenhou no chão equivalente. Talvez seu aluno se identifique mais com algo assim. Se for um aluno que talvez tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, talvez um aluno mais acelerado que precise de uma atividade que exija mais agilidade, mais ação, tá bom? Então você vai ler o seu aluno. Às vezes é um aluno mais tranquilo, um aluno mais que uma atividade nesse formato de pátio já não vai atender. Então, talvez para ele essa atividade aqui seja interessante, tá? O importante é você testar, testando várias até que você consiga atingi-lo, tá bom? Bom, agora seria um momento, se nós estivéssemos de forma presencial, seria um momento de formarmos grupos e cada grupo construir uma atividade para algum assunto dentro da matemática, né? Uma aula inclusiva, construir algum recurso pedagógico para facilitar a aprendizagem de algum conteúdo. Mas como estamos de forma remota, essa atividade ficará para casa. Então, coloquei aqui, atividade para casa. Construção de PEI para aluno sorteado e recurso inclusivo. Então, vocês já se organizaram em 4 grupos, né, que eu pedi anteriormente. E eu fiz aqui 4 cartõezinhos. Nesses cartõezinhos, está falando sobre a especificidade de cada aluno. Cada cartãozinho fala de um aluno com suas especificidades, algumas características. E o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão fazer um plano educacional individualizado para esse aluno e construir um recurso que facilite a aprendizagem desse aluno, para que ele tenha uma aprendizagem significativa na aula que você planejou para ele, tá? Então, eu vou aqui fazer um sorteio. Ó, peguei aqui o grupo 4, que vai falar sobre... Vou ler aqui para vocês. O conteúdo da aula do grupo 4 será adição. E vocês vão planejar um PEI para o aluno Caio, é um aluno de 10 anos, é um autista não verbal, que conhece os números, se interessa por atividades manuais
e ao aluno do terceiro ano do ensino fundamental. Então, a atividade de casa para o grupo 4 será essa, tá? Eu vou depois enviar as características dos alunos dos outros grupos por outro meio. Nosso tempo aqui tá acabando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, falem comigo. E eu vou colocar esse roteirozinho aqui, que tem os tópicos da nossa aula. Vou colocar na descrição desse vídeo. Bons estudos e até breve.